Olá, meus irmãos queridos, tudo jóia com vocês? Saudade dessa terra boa aí, de Valença, da água de coco, da muqueca e dessa igreja aí tão amada, tão querida que é a Igreja Batista da cidade. Para minha alegria estar aqui com vocês online, né? E podendo abençoar um pouquinho a sua vida, abençoar um pouquinho a sua casa, o seu coração. Amém? Eu queria te convidar a ler comigo um texto que está em Provérbios 16, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra de Deus: Ao homem e à mulher pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Deus de amor, queremos te pedir agora, Senhor, que Tu possa falar ao nosso coração, que Tu possa nos fazer, Deus, ouvir a Tua voz com clareza, porque é isso o que mais nós precisamos hoje. Ouvir a Tua voz, ouvir a voz do Teu coração. Fala com a gente, meu Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Todos nós temos planos. Parece que nos últimos meses a nossa vida virou de cabeça para baixo. Muitos projetos que a gente tinha, muitos planos que a gente tinha, simplesmente se diluíram. Muitos projetos que a gente tinha simplesmente foram adiados ou destruídos. Tudo que a gente esperava que esse ano seria está sendo diferente. Tudo que eu esperava para a igreja está sendo diferente. Tudo que você esperava para a sua vida profissional provavelmente está sendo diferente. Tudo que a gente planejava está acontecendo de uma maneira diferente. Mas o fato é que todos nós, no momento que a gente vive hoje, a gente está precisando se reinventar. E automaticamente a gente começa a olhar para o futuro, a gente começa a olhar para frente, a gente começa a fazer planos, a gente começa a pensar formas de sair dessa situação que a gente está. Quem perdeu o emprego já começa a pensar em outra coisa. Gente que perdeu o trabalho está pensando em empreender, vender alguma coisa, sabe? Prestar algum serviço. As igrejas estão tentando se reinventar. Quem imaginou que hoje, todo domingo, a gente estaria na frente de uma televisão para um culto online? Quem imaginou que a gente receberia as nossas mensagens, o pastoreio dos nossos líderes pelo WhatsApp? Ninguém imaginou isso. Eu não imaginei, você não imaginou, nenhum de nós imaginou que isso pudesse acontecer um dia. Que a gente poderia viver uma situação como essa que a gente está vivendo. Mas aconteceu. Mas é isso que aconteceu. E a gente não tem como voltar atrás, mas a gente tem como olhar para frente, debaixo da influência de Jesus, debaixo da influência de Deus, debaixo do conselho de Deus. Esse texto que a gente leu de Provérbios diz que o coração do homem pode fazer planos, mas do Senhor é a resposta. Uma tradução diz: dos lábios do Senhor é a resposta. Então, eu quero te convidar hoje à noite a refletir um pouco sobre o teu futuro, sobre o que você sonha para a tua vida, sobre o que você sonha para a tua igreja, para a tua família, para a tua casa. O que a gente pode ter de atitude diante dos projetos que a gente tem. A primeira atitude que a gente precisa ter é tudo que a gente começar, a gente precisa começar com oração. Comece com oração. Não decida nada, não planeje nada, não tome nenhuma decisão nova, não dê nenhum passo sem oração, sem buscar a vontade de Deus, sem entender com clareza o que é que Ele quer fazer na sua vida, o que é que Ele quer fazer através da sua vida. Qual é o projeto dele para teu trabalho, para tua família, para tua casa, para o teu coração? Não comece sem orar.
Muitas vezes a grande frustração da nossa vida é porque começamos coisas sem oração. Muitas vezes a gente se quebra todo porque a gente começa sem oração. Quantas pessoas entraram em casamentos infelizes porque entraram sem oração? Entraram em relacionamentos sem considerar a vontade de Deus, sem considerar se aquilo era bom, se aquilo era agradável, se aquilo era perfeito aos olhos do Senhor. Quantos de nós entraram em empregos e sofreram muito naquele emprego porque só pensavam que iriam ganhar mais, só pensavam que iriam lucrar mais, sem oração. A gente sofre quando a gente começa sem oração e a gente acerta quando a gente começa com oração. Então eu não sei qual é o teu plano para quando essa pandemia terminar. Eu não sei qual é o teu plano para quando tudo isso acabar, mas eu queria te dizer, não planeje. Não planeje sem oração. Não faça plano sem oração. Comece orando, seja o que for, meu irmão, minha irmã. Comece orando, comece colocando na presença de Deus e esteja preparado e preparada para o não de Deus. Para Deus falar, espera. Para Deus falar, calma. Ou para Deus falar, não é minha vontade. Eu tenho um amigo que ele falava uma coisa muito interessante, ele dizia, toda vez que você não receber uma orientação nova de Deus, fique na última. Fique na anterior, porque ela está valendo. Porque quando Deus tiver algo novo para te falar, Ele vai te falar. Segundo lugar, comece com temor. Comece com temor de Deus. Lá em Josué 3,5, a palavra diz, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Santifiquem-se. Em Provérbios 9,10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seremos sábios se formos tementes. Tema a Deus. Tema a Deus, meu querido, minha querida. Tema a Deus. Tema a vontade de Deus. Tudo que você começar na sua vida, comece com temor a Deus. Comece debaixo da influência de Jesus, da influência do senhorio de Jesus. Quantas coisas nós fazemos sem ter temor a Deus? Quantas vezes a gente começa as coisas da forma errada e a gente pede para Deus abençoar? Há uns dias atrás a gente pesquisando, há um tempo atrás a gente pesquisando um lugar para a igreja e a gente ia precisar construir alguma coisa nesse lugar e um profissional foi lá e disse assim, ó, para construir isso a gente precisa de uma autorização da prefeitura. E para ter autorização da prefeitura, a gente vai ter que pagar por fora, pastor. E eu falei, não, então a gente não vai construir nada, porque eu não quero pagar nada por fora. Eu falei para ele, você está falando de propina? E ele, não é propina, não, é porque você sabe como é que é, né, pastor? Como é que funciona? Eu falei, sei como é que funciona, mas eu não quero, não. E aí depois ele saiu e falou assim, pastor, eu só não estou rico porque eu sou honesto, senão já era para estar rico. Eu falei, ó. E depois a gente entrar naquele lugar e ia dizer, Jesus abençoa esse lugar. Sendo que a gente começou errado. A gente começou sem temor. Então, tudo que você começar na tua vida, comece com temor a Deus. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja a decisão de ir para outra cidade, seja o que for. Comece com temor a Deus. Porque o temor de Deus, temor a Deus, ele gera sabedoria. E a sabedoria gera boas decisões. E as boas decisões nos trazem paz. As boas decisões nos trazem alívio. As boas decisões nos trazem alegria. Então tudo que você começar, comece com temor. E em último lugar, tudo que você começar, tudo que você planejar daqui para frente, começa com fé. Porque a palavra diz que sem fé, em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé, a gente não pode caminhar porque somos homens e mulheres de fé. A palavra diz, o meu justo viverá pela fé. Em Hebreus 11 a gente também vê um exemplo de inúmeras pessoas que viveram pela fé, não pelo que enxergavam. Você pode estar enxergando agora um futuro nebuloso para você. Você pode estar enxergando agora um futuro denso. Ou você pode nem estar enxergando nada. E isso gera medo, isso gera angústia no teu coração. Mas eu queria te desafiar a ter fé e coragem diante dos desafios que te esperam aí pela frente. Tenha fé e coragem. Comece com fé. Dê passos no escuro, desde que sejam passos dados no temor de Deus. Desde que sejam passos dados debaixo da vontade de Deus. Mas vá com fé, avance, não desista. Acredita. Tudo isso que está acontecendo aí, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle da sua igreja. Deus não perdeu o controle do seu povo. Deus não perdeu o controle sobre a vida dos seus filhos. Nós dependemos de Jesus. Nós dependemos de Cristo. E é nele que está a nossa esperança. Então não desanima, não desista. Mas não vá para lugar nenhum se não for com Jesus. Não tome decisão nenhuma se Jesus não puder ir com você. Não entre aonde Jesus não entra. Não vá para onde Jesus não vai. Não coloque a tua vida numa direção que não seja a direção de Cristo para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por tua vida. Pai, eu quero te colocar a vida de cada irmão, de cada irmã agora, da Igreja Batista da cidade, ou amigos queridos, amigas, irmãos e irmãs de outras comunidades que nos assistem agora. Cada um que vê essa mensagem, Pai, agora, que tu possa visitar com a tua graça, com a tua sabedoria, com a tua direção, meu Pai. Que tu possa, em nome de Jesus, Pai, guiar os passos, tirar todo o medo do coração, tirar toda a relutância da alma, Pai, e encher cada coração que nos ouve agora de esperança e fé. E encher cada coração que nos ouve agora de temor verdadeiro ao Senhor, a quem Tu és, Pai. Perdoa nossos pecados, perdoa a maldade do nosso coração. Nós somos falhos, pecadores, imundos, carentes da Tua glória, carentes da Tua graça, Pai, carentes da Tua santidade. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Deus abençoe muito a vida de vocês, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe a igreja de vocês. Não desistam, não desistam, Jesus está no controle. Um grande beijo para vocês, meus irmãos. Um grande abraço. Um abraço querido com o pastor Neto e Manu, em todos vocês que fazem parte dessa igreja linda e amada por Deus. Deus abençoe muito a vida, viu? Um grande abraço.